Agora é oficial, Tite foi demitido do comando do Flamengo. Mesmo com uma vitória sobre o Atlético Paranaense, a diretoria optou por demitir o treinador. Quem assume agora é Felipe Luiz como interino até final do ano. René Casagrande deu informações sobre os bastidores da demissão e falou sobre o clima insustentável que estava na Gávea. Vamos lá, vamos contextualizar. O Flamengo foi eliminado na quinta-feira para o Peñarol de maneira vexatória. E de lá para cá tinha uma pressão muito grande para a saída do técnico Tite. Muito mais uma pressão externa, também tinha uma pressão interna, porque muita gente ali ao redor do presidente Rodolfo Landim gostaria da saída do Tite logo após a eliminação na Libertadores para o Peñarol. Mas, como eu trouxe para vocês aí nos últimos dias, o Landim, ele não é muito adepto de demissões. Ele gosta de confiar, de tentar reverter a situação com o treinador. E era isso que ele estava mantendo. Era a decisão dele, era assim que ele iria até o fim. Veio o jogo contra o Atlético Paranaense no último domingo, o famoso ontem, e o Tite foi xingado, foi hostilizado antes de a bola rolar, durante a partida e após a partida mesmo, com uma vitória, digamos, de maneira heróica, com o gol do Gerson ali nos minutos finais. E o Flamengo e a torcida presente no Maracanã xingou muito o técnico Tite após o apito final. Me lembra muito o caso Abel Braga. Vocês vão se recordar que em 2019 o Abel Braga também venceu o Atlético Paranaense dentro do Maracanã de maneira heróica, virada, e logo depois ele pediu demissão. Isso precisa ser dito. Foi o Abel que pediu demissão, não foi o Flamengo que demitiu o Abel Braga. Na ocasião, o Abel Braga soube nos bastidores que a diretoria já estava conversando com o Jorge Jesus, não gostou da postura da diretoria e então pediu a demissão, mas ele já seria demitido, enfim, o Abel Braga não iria continuar. Mas o cenário foi o mesmo. Após uma vitória heróica contra o Atlético Paranaense, com o Abel Braga xingado, o Tite também foi xingado após o apito final. Beleza. E aí veio a entrevista coletiva do técnico Tite. A entrevista coletiva não é o forte do Tite. A verdade é essa, né? Ele sempre rola, ele nunca responde de maneira direta, sucinta, sai sempre pela tangente. Ontem, visivelmente cabisbaixo, estava muito abatido o técnico Tite, emocionalmente dava para perceber isso, e durante o jogo também, grande parte do jogo era o Matheus Bach, ou o Titinho, como grande parte da torcida do Flamengo está chamando o Matheus Bach, que é o filho do Tite e auxiliar do Tite também. Era o Matheus Bach que estava na beira do campo. Em determinado momento, eu vi com meus próprios olhos que não tinha ninguém à beira do campo. Todo mundo sentado ali no banco de reservas, ou seja, assim, demonstrando, digamos, uma certa... não vou dizer, beleza, ele foi relaxado talvez, ou não se importou tanto com a partida, mesmo o Flamengo jogando muito mal. Veio a entrevista coletiva do técnico Tite, e aí, nessa entrevista coletiva, ele muito abatido, e teve uma pergunta que foi crucial para a decisão do Rodolfo Landim em demitir o técnico Tite. Ele foi questionado, confesso que eu não sei o nome do jornalista, senão eu mencionaria aqui, ele foi questionado sobre o Matheus Cunha. Se o Matheus Cunha seria mantido na Copa do Brasil, mesmo com a queda na Libertadores. E aí o Tite foi e respondeu que ele iria seguir com a decisão dele, ou seja, de botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil, mesmo com o Flamengo eliminado na Libertadores. Vamos lá, gente, nada contra o Matheus Cunha, mas ano passado o Matheus Cunha falhou na eliminação para o Olímpia na Libertadores da América, na época era o Sampaoli, se não me engano, que tinha a decisão de botar o Matheus Cunha. Ele falhou na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Também, isso precisa ser dito, tá? E falhou recentemente em 2 gols que o Flamengo sofreu para o Grêmio, numa derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, o Tite foi questionado sobre isso. Vale mencionar que a diretoria do Flamengo fez um esforço absurdo para trazer o goleiro Rossi. Foi até a Argentina, o goleiro para ser o titular, um goleiro que tem uma experiência absurda, e lembrando que a Copa do Brasil se tornou prioridade para a diretoria do Flamengo nesse restante de temporada. Quando o Tite disse aquilo, que iria manter o Matheus Cunha, sim, que essa era a decisão dele, acabou a coletiva logo depois. E até um bastidor para vocês, uma pessoa da diretoria do Flamengo, não é do departamento de futebol, mas é da diretoria, uma pessoa grande, vou dar a letra, é um VP, um vice-presidente, me mandou mensagem com um print da minha postagem no Instagram,
com a declaração do técnico Tite. Me mandou o print e falou: Vene, ele disse isso mesmo? Porque eu não acompanhei a entrevista coletiva. Aí eu fui e respondi: sim, ele disse sim. Fiquei até assim, eu falei: meu Deus, será que eu ouvi errado? E, assim, fui até rever a entrevista coletiva para ver se de fato eu tinha colocado alguma palavra errada. E não, eu botei exatamente o que o técnico Tite disse. Beleza. A partir daí eu estranhei. Ou seja, se essa pessoa da diretoria do Flamengo estranhou, é porque algo estava errado. E aí, beleza. Hoje, 7h30 da manhã, veio o comunicado oficial do Flamengo da demissão do técnico Tite. E aí eu fui apurar o que aconteceu, o que fez o Rodolfo Landim mudar a postura dele, de topar, decidir demitir o Rodolfo Landim, se essa decisão estava tomada antes do jogo contra o Atlético Paranaense. E vamos lá, o que eu apurei. A forma, o dia a dia que o Tite estava trabalhando, muito cabisbaixo, triste até, sofrendo muito com a pressão, na visão da diretoria do Flamengo, ele não soube lidar com essa pressão, estava sentindo o golpe. E a gota d'água foi quando ele disse que iria manter o goleiro Matheus Cunha. Lembrando que a diretoria do Flamengo brigou com a CBF, entre aspas, brigou com Corinthians e Vasco da Gama, solicitando que houvesse alteração na data para priorizar a Copa do Brasil, para que o Flamengo não jogasse a Copa do Brasil desfalcado por conta da data FIFA, por conta dos jogadores. E aí a diretoria vai e ouve que o Tite vai manter o Matheus Cunha, goleiro reserva, que vem falhando e que não passa nenhuma confiança, ou seja, colocando em risco o título da Copa do Brasil. Obviamente a diretoria não gostou nem um pouco, e aí ali tomou a decisão, foi a gota d'água, de tirar o técnico Tite e colocar o Filipe Luís de maneira interina nesse restante de temporada. E lembrando que tem eleição em dezembro, isso quer dizer que não faz o menor sentido a diretoria contratar um treinador agora, com um contrato longo. Não é justo com o próximo presidente, independentemente se seja candidato da situação ou da oposição. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. João Guilherme também revelou detalhes sobre a demissão de Tite no Flamengo. Dá só uma conferida. Tite demitido do Flamengo. É isso aí, galera. A notícia que a nação rubro-negra tanto esperava ouvir se confirmou. Tite foi demitido do Flamengo. Não é mais o treinador. Ele chegou em outubro do ano passado. Com ele, o Flamengo disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e um aproveitamento de 65,7% dos pontos. Tite sai do Flamengo com um título de campeão carioca, mas com o peso de ter sido eliminado da Copa Libertadores da América por um Peñarol que realmente tem hoje em dia condições muito inferiores à do time do Flamengo, um orçamento muito inferior, e isso aí acabou sendo a gota d'água e teve um peso muito grande. Tite vai embora, né? Teve um período interessante no meio do ano, aquele período ali da Copa América. Podemos dizer que foi o melhor momento dele à frente do Flamengo. A partir daí, principalmente após o confronto com o Palmeiras no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-0 nos jogos de ida da Copa do Brasil, o trabalho do Tite realmente desandou. Ele não conseguiu fazer o time jogar. E, além disso, foi prejudicado por muitas lesões. O Flamengo hoje não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, Michael. Os 3 primeiros que eu citei só retornam no ano que vem. Isso tudo também acabou atrapalhando o trabalho do treinador, que não conseguiu fazer o time jogar mais. Isso é uma realidade. O Flamengo, ele tem um peso muito grande. E Tite, que saiu da seleção brasileira, muito questionado após 2 Copas do Mundo, tinha no Flamengo uma chance de se reerguer. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é o clube com o maior orçamento do Brasil, com todas as condições para um profissional trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pressão insuportável e uma diretoria de futebol que, de fato, muitas vezes não toma conta da situação. E o Tite veio para o Flamengo com a esperança de se reerguer,
mas na verdade ele sai por baixo. Ele sai menor do Flamengo do que ele entrou. Mas Tite é passado. Vem aí Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A gente estava conversando aqui esses dias e eu dizia o seguinte: olha, o Felipe Luiz, ele está sendo convencido por algumas pessoas a assumir o Flamengo nesse momento. Ele não acha interessante. E na minha avaliação, eu até dizia, com razão, porque ele é um treinador que está começando agora a carreira e tal. Mas diante dos fatos, diante do que aconteceu, ontem o Tite, na coletiva após a vitória para o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Gerson, estava inteiramente desanimado, abatido, não respondendo às perguntas. O auxiliar dele, o Kleber Xavier, com os olhos arregalados, já estava entregue. E aí, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, que resistia à ideia de mandar o Tite embora, ontem, após o que foi visto no Maracanã, uma vitória, mas que o time apresentou a mesma situação de jogos anteriores, um futebol travado, um jogo que não flui, venceu no final numa jogada isolada, construída pelo Wesley, que vai se firmando no meio dessa turbulência, e o Gerson, que tem sido um dos melhores jogadores. O Flamengo foi lá e venceu o jogo. Mas ficou claro o seguinte: não está legal, né? A coisa não está andando, não está fluindo, precisamos fazer alguma coisa. E aí, na noite de ontem, Rodolfo Landim, que era quem segurava o Tite, foi convencido por esses pares. Falou: não tem jeito, tenho que mandar o Tite embora. Tenho que pagar mais uma multa. É o que a torcida quer. E o Flamengo é uma nação, não é uma torcida, é uma nação. São 48 milhões de pessoas. E olha, 99,9% da torcida do Flamengo queria a saída do Tite. E convencer o Felipe Luiz passou pelo seguinte processo. Primeiro ponto: Felipe Luiz é funcionário do clube, né? Então viraram para ele e falaram o seguinte: olha só, você é funcionário do clube. Então, você está sendo convocado para uma missão. Dirigiu o Sub-17, foi para o Sub-20, foi campeão mundial Sub-20, e agora foi chamado para dirigir o profissional. Felipe Luiz relutou, mas aceitou. Não tinha jeito. É funcionário do clube. E olha, minha gente, o Felipe Luiz, ele pode entrar num seleto clube dos interinos que nunca tinham sido treinador no profissional e foram campeões e deram certo no Flamengo. Quem não se lembra de Carlinhos, um dos mais importantes treinadores da história rubro-negra? Carlinhos, quando assumiu o Flamengo pela primeira vez, era interino também e nunca tinha dirigido uma equipe profissional, igualzinho o Felipe Luiz agora. E se tornou um treinador campeoníssimo na história do Flamengo. Campeão brasileiro 2 vezes, campeão da Mercosul, campeão carioca diversas vezes, campeão da Copa do Brasil e outras coisas mais, né? Então, o Carlinhos se tornou um dos grandes da história do Flamengo. Andrade, em 2009, quando assumiu o Flamengo, era um auxiliar, nunca tinha sido um treinador. E o que aconteceu com Andrade? Foi campeão brasileiro em 2009. Depois não conseguiu dar mais sequência à sua carreira, mas ficou marcado na história do clube pela conquista do Brasileirão de 2009, que foi uma das mais impressionantes, uma virada incrível, e o Flamengo foi campeão. Sob a batuta de Adriano, Pet, Leonardo Moura e tantos outros. Jaime de Almeida, o exemplo mais recente. Vocês se lembram? Copa do Brasil 2013. Mano Menezes era o treinador do Flamengo. De repente, o Mano, após um jogo para o Atlético Paranaense, no Maracanã, uma derrota para o Atlético Paranaense, ele decidiu ir embora. Falou: estou saindo, não está mais fluindo, vou embora. O presidente, na época, Eduardo Bandeira de Mello, chegou a declarar que soube pelo rádio, indo para casa, que o Mano Menezes tinha ido embora e se desligado do Flamengo. E aí, quem assumiu? Jaime de Almeida, que era um auxiliar técnico, estava por ali, fazia parte da comissão permanente do clube e foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo tem tradição nisso. Felipe Luiz pode entrar neste grupo, com uma diferença: ele tem uma carreira muito mais promissora pela frente. Eu vejo o Felipe muito mais preparado e com muito mais capacidade do que esses antecessores que eu disse, quando iniciando uma carreira.
né? Ele tem uma experiência europeia muito vasta, sempre foi um líder nas equipes por onde ele passou. Agora, é diferente ser jogador, de ser treinador do Sub-17, ser treinador do Sub-20 e agora ser treinador do profissional. Uma coisa, Felipe Luiz pode contar e isso vai ajudar muito. Primeiro, o apoio do vestiário. Até pouco tempo, Felipe Luiz estava junto com eles. Era colega deles. Até o ano passado. Felipe Luiz era companheiro desses jogadores. Então, ele vai estar entrando numa turma que ele conhece muito bem. Era um dos líderes dessa turma. E esses líderes vão olhar para ele com muito respeito e com muito carinho e vão atender às suas demandas. Outro ponto. Gabigol. O maior beneficiado dessa história toda se chama Gabriel Barbosa. Ele ganhou a queda de braço com o Tite. Não tenha dúvida disso. Eles conviveram, tiveram ali que estar juntos por quase um ano, mas o Tite sempre deixou claro que o Gabriel não era uma das suas preferências. O Gabriel também, publicamente, sempre disse coisas a favor do Tite ou contra o Tite. Nunca lembra daquele discurso quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que a galera deu uma provocada e o Gabriel foi no embalo. Eles nunca se bicaram, mas conviveram. E o Tite, de fato, nunca fez questão de dar moral para o Gabriel Barbosa. Gabriel fica e vai ter agora como treinador um companheiro que há pouco tempo, quando se despediu do futebol, Gabriel Barbosa era o mais emocionado no banco de reservas. Ele chorava intensamente pela relação de afeto, de carinho e de amizade que ele tem com o Felipe Luiz. Então nós podemos ter certeza de que tudo mudou para Gabriel Barbosa a partir de agora, até o final do contrato dele. Se ele vai permanecer no Flamengo, não sabemos. Agora que tudo mudou para Gabigol, tudo mudou. O treinador que assume agora é um dos melhores amigos que ele tem no futebol. Felipe Luiz. E que coisa o Felipe, né, gente? Que início de carreira intensa. Ele passa em poucos meses por Sub-17, Sub-20 e chega ao profissional do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe Luiz, que recentemente em vários podcasts declarou que ele liga todos os dias para o Jorge Jesus, toda semana, fala com ele e tal. Ele já fez isso. Ele já falou com o JJ. Mister, chegou a minha vez. Eu agora vou ser treinador do Flamengo. O que é que eu faço? O Felipe tem os treinos do Jorge Jesus anotados, né? Num caderno, ele confidenciou isso. E declarou que o Jorge Jesus é o maior e melhor treinador que ele teve na carreira. E olha que ele já trabalhou com gente grande, do porte de Simeone, tanto tempo e outros mais. Mas fala que o JJ foi o melhor treinador que ele teve. Ele, com certeza, está pegando uma consultoria com o Jorge Jesus. Que, com certeza, também, além de falar com o Felipe, já falou com o Gabi, já falou com o Gerson, já falou com outros jogadores. É indiscutível essa ligação do Felipe Luiz com o JJ. É importante ter, agora que o fato está consumado, calma em relação ao Felipe Luiz. A torcida tem que entender que ele é um iniciante, que ele está começando a carreira, que ele tem muitas coisas pela frente, ele ainda está se preparando, está estudando para tirar as licenças, né? Ele talvez nem possa assinar a súmula no jogo da Copa do Brasil, talvez não possa, mas algum auxiliar dele que tenha licença vai assinar. Mas o certo é que o ambiente mudará completamente. Assim é o futebol, minha gente. Já não dava mais para Tite continuar no Flamengo. Chegou ao limite. Não ia sair mais nada dali. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois nos ajuda muito.